E aí galera, beleza? Eu sou o professor Zimmermann do Matemática Objetiva e vou trabalhar com vocês agora um aspecto muito importante, que são os níveis de dificuldade de uma questão do Enem. Esse assunto que é muito importante quando a gente fala de TRI. Aliás, você sabe o que é o TRI? O TRI significa Teoria da Resposta ao Item. Gente, nada mais é do que um programa que consegue dar uma nota para uma prova objetiva. Independente da quantidade de acertos, vai sair uma nota testando se aquela prova é coerente. Ou seja, a gente tem que, para ter uma boa nota no Enem, a gente tem que acertar as questões fáceis, médias, para depois acertar as questões difíceis. Aí vem a pergunta, na hora da prova, qual é a questão fácil? Qual é a questão média? Qual é a questão difícil? Ok? Então o que a gente vai trabalhar agora é exatamente isso. Como é que é testado isso? Por exemplo, quando o INEP vai selecionar, vamos pensar na prova de matemática, 45 questões, gente. Aliás, é a única matéria que tem 45 questões. Porque, por exemplo, aí você fala assim, mas Zimmermann, português tem 45 questões. Não, não tem 45. 5 questões de cara são de língua estrangeira. Aí você também tem uma matéria muito importante na prova de linguagens, que são as artes. Ou seja, a única matéria que tem 45 questões é a prova de matemática. E chegar na hora da prova e você distinguir, essa questão aqui, ela é de progressão aritmética, essa questão aqui, ela é de log. Obrigatoriamente, a questão de log, ela vai ser uma questão difícil? A resposta é não. Na verdade, quase sempre, né? Mas existem algumas questões de log na história do Enem que elas são mais fáceis. Ou seja, é muito importante o treinamento. Vocês têm que treinar pensando no TRI. O Matemática Objetiva é especialista nisso. A gente comece a acompanhar cada vez mais o nosso trabalho, seja no Instagram, seja no YouTube. Gente, se inscreve no nosso canal do YouTube. A gente vai jogar muita informação importante em relação ao TRI. E na nossa plataforma, então, gente, tem um curso de treinamento de TRI. Lembrando que na nossa plataforma todos os exercícios são divididos em níveis de dificuldade e com gabarito comentado em videoaula, preparação completa. Então vamos lá. Quando você chega na hora da prova, você precisa, e atenção que eu vou falar que é muito importante isso, gente. Pegou a prova de matemática do Enem, você tem que tentar dividir a prova em dois momentos. O primeiro momento são as questões fáceis e aquelas questões médias que dá para você fazer tranquilamente, sem muito esforço. E aí o segundo momento é o momento que você vai fazer as questões mais complicadas. Mas aí vem a grande dificuldade. Como que se chega, como é que você consegue medir isso? O que é uma questão fácil, o que é uma questão média? Muita atenção, porque eu vou falar agora, gente. Nível de dificuldade não é subjetivo. Como assim, Zimmermann? Nível de dificuldade é totalmente estatístico. Quando você pega simplesmente uma questão, como é que você vai testar se aquela questão é fácil? A questão, por exemplo, deixa eu pegar um conceito que às vezes é fácil e às vezes é difícil. A questão é de função do primeiro grau. Gente, tem questão de função do primeiro grau que é extremamente difícil. Tem questão de função do primeiro grau que é muito tranquila. Então, como que a gente vai conseguir medir se aquela questão é fácil, médio ou difícil? Estatística. E como essa estatística é feita? Vamos lá. Você pega simplesmente um grupo de 1000 alunos, ok? E bota esses 1000 alunos para fazer essa questão. Gente, se por exemplo 20% dos alunos, no caso 200 alunos, acertarem essa questão, significa que 20 sobre 100 é 20%. 20% é o índice de acertos dessa questão. Começa a se acostumar com esse termo, índice de acerto. Gente, toda prova do Enem está vinculada a um índice de acerto. Aí está o nível de dificuldade da questão. Se uma questão tem um índice de acerto de 20%, ela é considerada difícil. Por que, Zimmermann? Bem, primeiro, só de você bater o olho, né? Você bota 1000 alunos para fazer aquela questão, só 200 acertam, a questão é difícil, né? E muita gente às vezes não consegue nem enxergar uma coisa muito importante.
Gente, a prova do Enem ela tem 5 opções de múltipla escolha. Essa informação é muito importante. Se você não tem a mínima ideia como se faz aquela questão, se ela é muito difícil, você vai fechar o olho e vai chutar. Na hora que você chutar, você tem 20% de chance de acertar. 1 em 5, ok? Então, realmente, esse índice de acerto, ele é muito baixo. Aí está o nível de dificuldade da questão. A Zimmermann tem uma outra questão, então, que dos 1.000 alunos que fizeram, né? Botar 70%. Gente, meu Deus do céu, já estou falando direto da porcentagem, né? 700 acertaram a questão. Quarta esse zero com esse zero. 70 sobre 100, 70%. Opa, essa questão a gente vai classificar como o quê, gente? Fácil. 70% é um índice de acerto que torna aquela questão fácil. Então, o nível de dificuldade de uma questão do Enem está atrelado ao seu índice de acertos. E aí vem a pergunta, tá bom, mas como que isso é avaliado? Gente, primeiro, o Enem é um grande banco de dados, tá? O INEP ele tem um grande banco de questões em que todo ano ele seleciona, por exemplo, para fazer a prova de matemática, seleciona 45 questões. Respeitando, né, uma matriz de habilidades e competências e também muito preocupado na hora dessa seleção com os níveis de dificuldade de cada questão. Você tem que ter questões fáceis, médias e difíceis. E aí, vamos lá. Isso é muito importante vocês saberem também. Muitas dessas questões do banco de dados, elas são pré-testadas. Só que assim, não são todas, aliás, muito longe disso. São poucas as questões que são pré-testadas, ok? Muitas questões, na hora da prova, inclusive assim, quem seleciona as questões, às vezes até se surpreende. Fala assim, pô, Zimmermann, por que acontece que tem um ano que a prova é mais fácil, tem ano que a prova é mais difícil? Gente, uma questão, às vezes, quando é selecionada aquela questão para a prova oficial, simplesmente uma questão que teoricamente era para ser fácil, vamos botar assim, simplesmente pela forma da interpretação da questão, por algum motivo, a questão, às vezes, ela não é perfeita, ela tem algumas imperfeições que faz com que os alunos caiam numa pegadinha, de repente a interpretação, né, o enunciado não foi muito claro, o enunciado tem imperfeições, e de repente aquela questão acaba tendo muito erro, tá? E assim, a quantidade de questões que a gente poderia comentar sobre isso é muito grande, tá? Mas, a grosso modo, nós podemos dizer que quando é selecionada essas questões, a pessoa que seleciona aquela questão lá do INEP, né, vamos botar assim, a banca, né, a gente fala em banca, geralmente a gente está acostumado a falar em banca, a pessoa que faz as questões. Não, quem seleciona as questões pensa por até a sua própria experiência e fala assim, não, essa questão aqui ela vai ser fácil, ela vai ser média, vai ser difícil. Mas a gente só vai ter certeza do índice de acerto daquela questão, a gente só vai ter certeza se essa questão pode ser fácil, médio, difícil, depois que todo mundo fizer a prova. Ou seja, esse espaço amostral aqui de 1.000 vai aumentar muito, porque no Enem a gente tem um espaço amostral de 5 milhões aproximadamente. São 5 milhões de alunos que fazem essa prova. Ou seja, gente, se aquela questão tiver que bater um índice de acerto de 20%, significa que desses 5 milhões, somente 1 milhão vai acertar uma determinada questão. Aí sim, olha só, se nesse caso aqui você tem 1 milhão e você tem 5 milhões, o que acontece? O índice de acerto dessa questão é de 20%. E aí a gente vai simplesmente dizer assim, ó, essa questão é uma questão difícil. Ah, professor, mas essa questão é fácil. Parabéns. Mas, né, os estudantes no Brasil não consideram essa questão fácil. Ou seja, gente, o nível de dificuldade das questões do Enem não é subjetivo, ele é estatístico. E tem umas questões que a gente se surpreende, tá? E aí você também pode perguntar assim, tá bom, Zimmermann, olha só, 20% torna a questão difícil. Quais são os parâmetros limites para transformar uma questão em média? Para transformar a questão em fácil? Essa é uma pergunta também muito importante que eu quero trabalhar com vocês. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma tabela aqui com vocês, tá? Em relação ao índice de acertos,
para vocês entenderem o que seria então uma questão difícil, média. Média, inclusive, eu vou até dividir, tá, em duas partes. Eu vou chamar de média nível 1 e média nível 2. E o que seriam as questões fáceis, tudo bem? E aí, depois que eu fizer essa classificação, muitos de vocês vão falar assim: pô, professor, tem várias questões que eu queria saber qual foi o índice de acerto. Então, olha só que coisa bem legal que eu vou fazer. Se você quiser saber qualquer questão do Enem, o índice de acerto daquela questão, você quer saber o nível de dificuldade daquela questão, você vai chegar nos comentários agora e você vai mandar para mim a pergunta, exatamente assim. Fala assim: Zimmermann, me ajuda aí. Qual é o índice de acerto dessa questão? E eu vou responder para você. Tudo bem? Que aí você vai ter noção, realmente, estatisticamente, se aquela questão é fácil, médio, difícil. E posso dizer para vocês com certeza, gente, vocês vão se surpreender com algumas questões. Tem questões que no primeiro momento você fala assim: caramba, essa questão ela é muito tranquila. E quando você vai ver, o índice de acerto dela é muito baixo, tá? Também acontece o contrário, hein? Tem questões que geralmente você fala assim: caramba, essa questão aí eu não tenho a mínima ideia como é que se faz. Aí você vai ver o índice de acerto e aí liga o alerta. Fala assim: opa, tem muita gente que acertou essa questão. Então, de novo, quer saber qualquer questão do Enem, o nível de dificuldade dela, o índice de acerto, manda no comentário que eu vou responder para vocês, tudo bem? Agora, uma coisa muito importante, gente: só pode ser questão do Enem oficial. Como assim, Zimmermann? Que, por exemplo, o Enem ele tem, por exemplo, a prova PPL. O PPL não fornece essas informações. Então, pegou a prova oficial do Enem, tudo bem? Aí você manda para mim que eu vou responder para vocês, tá bom? Bem, vou fazer essa tabela agora aqui, que vai ser muito interessante. E aí, enquanto eu estou apagando o quadro aqui, eu vou dar uma dica legal para a galera que vai fazer medicina. Gente, medicina, a nota de matemática, inclusive, né? Natureza de matemática, é muito importante. E aí, vai a dica. Quer um treinamento muito especial de TRI? Ó, atenção, hein? Curso Med Ensina. É isso aí. Curso Med Ensina lá. Gente, a média da nota de matemática dos alunos do Med Ensina. Pensa em média de todos os alunos de um curso. Imagina uma média muito próxima de 800. Só para vocês terem uma ideia. Muito próxima de 800. Isso é média, ok? Trabalho no Med Ensina. Alô, galera de medicina, tá? Que mora no Rio de Janeiro. Curso Med Ensina. Um trabalho muito especial de TRI que a gente faz, tudo bem? Zimmermann, não vou fazer medicina, eu não moro no Rio de Janeiro. Vem aqui, Matemática Objetiva vai preparar vocês. Vocês vão saber tudo de TRI. Vocês vão fazer a melhor nota de matemática da vida de vocês no Enem, tá bom? Atenção agora, eu vou fazer essa tabela. Essa tabela vai ser muito importante. Pensa comigo o seguinte: eu vou chamar de A o quê? O número de acertos numa questão, tudo bem? Aliás, desculpa, vou chamar de número não, eu vou chamar de índice, tá? Índice de acertos. Deixa eu apagar isso, tá horrível, né? Vamos lá, de novo. Nós vamos chamar de A o índice, atenção, hein, gente, comece a se acostumar com esse termo, tá? Índice de acertos, ok? O índice de acertos, que vai ser percentual, ele vai ser determinante para a gente poder classificar o nível de dificuldade dessa questão. Sempre é bom lembrar, nunca é subjetivo, é estatístico. O espaço amostral é um dos melhores espaços amostrais que existe no mundo. Aliás, pensa, né, um concurso que existe no mundo que tem 5 milhões de pessoas fazendo, né? O Enem ele é muito especial em relação a isso. É um grande teste. Você quer testar se uma questão realmente ela é fácil, é médio, difícil? Joga ela no Enem. Porque o espaço amostral de pessoas testando aquilo é muito grande, né? Então vamos lá. Então nós temos o A. Vou botar como referência pra gente. Gente, se o o índice de acertos da questão for abaixo de 20%, eu não vou botar 20% não. Eu vou dar uma margenzinha, né, um pouquinho até para mais, 22%. Tudo bem? Essa questão ela vai ser classificada como difícil. Vou botar um Dzão aqui, ó.
Gente, qualquer questão que tiver um índice de acertos abaixo de 22%, eu botei mais 2% como margem de erro, tudo bem? Então qualquer questão do Enem, você chegar lá no comentário e falar assim, Zimmermann, pô, vê pra mim essa questão aqui, tá? Eu fui fazer uma prova de matemática lá em 2018 e aí eu queria saber o nível de dificuldade dessa questão. Se na hora lá no comentário eu te responder, foi 21%, com certeza essa questão foi bem difícil, tá bom? Depois, eu vou ter algumas aulas especiais que eu vou mostrar para vocês um fenômeno que acontece muito, mas é muito interessante isso. Existem algumas questões que têm um índice de acerto bem abaixo de 22%. Eu vou jogar só no ar para vocês uma coisa, foi em 2018 ou 2017, agora fiquei na dúvida, acho que foi 2017. A questão mais difícil de toda a história do Enem, juntando desde que o Enem foi criado em 98, tá? Juntando todas as 4 notas, né, 4 matérias, matemática, naturezas, linguagem humanas, teve uma questão que teve um índice de acerto de 6%. 6%. Agora tem várias que tem 8%, tem 10%, tem 11% depois. Então, acompanha o nosso trabalho de matemática objetiva, que eu vou fazer uma aula especial falando de alguns casos sobre isso, né? E na nossa plataforma do Matemática Objetiva, no nosso curso de treinamento de TRI, você vai ter a oportunidade de ver a resolução dessas questões, tá? Vou explicar para vocês qual é a lógica de uma questão ter um índice de acerto muito alto, muito baixo, duas questões que de repente são na mesma matéria, por que uma teve um índice tão baixo, outra tão alto? Plataforma do Matemática Objetiva. Vamos lá. Gente, agora vamos supor que esse índice de acerto aqui fique entre 22% e 25% inclusive, tá? Nesses casos, são questões também puxadas, que eu vou classificar aqui com vocês como questão média nível 2, tudo bem? São questões puxadas, hein? Agora vamos botar aqui como referência, ó, entre 25%, tá? E até 30%, inclusive, aí essas questões nós vamos chamar de questões médias nível 1, tá bom? Essas questões aqui são questões que às vezes você pode até sofrer um pouquinho, mas dá para fazer, tá bom? E as questões, qualquer questão acima de 30%, a gente pode chamar de questão fácil. Pô, Zimmermann, uma questão que tem um índice de acerto de 31%, ele é fácil? É. E nós vamos dizer aqui uma coisa muito importante. Estatisticamente, você deve estar pensando até assim, qual é a distribuição das 45 questões em relação a isso? Eu vou fazer uma distribuição hipotética, tá? Baseado nas médias dos últimos anos, baseado na média dos últimos 5 anos, eu diria para vocês o seguinte, ó. Questões fáceis, você vai ter mais ou menos vou botar aqui, umas 12 questões, tá? Das 45, vou botar, são mais ou menos 12 são fáceis. E vamos colocar aqui 18 questões difíceis. Gente, é isso aí. A prova de matemática, por isso que quem vai bem na prova de matemática tira a nota lá próxima de 1000, né? Porque é uma prova muito difícil. Então, só aqui a gente está tendo um somatório de quanto? Aliás, eu botei porcentagem, desculpa, né? Das 45, 18 questões em média são questões difíceis. Só aqui já está dando 30. Está faltando 15. Aí você pode botar tranquilamente 8 para cá e 7 para cá. Em média, a distribuição é essa. As questões difíceis são mais numerosas, tá? As questões fáceis geralmente ficam nesse entorno aqui. Só para ter uma ideia, em 2018 foram 13 questões que tinham, das 45, menos de 1/3 da prova eram questões fáceis, tá? Em 2019, olha só 11 questões tinham um índice de acerto acima de 30%, tá? Foi uma prova bem puxada. Ou seja, é mais ou menos essa distribuição, tá bom? Então, quando você estiver fazendo uma prova do Enem, você precisa, para começar pensando no TRI, acertar essas questões aqui, mais fáceis inicialmente. E detectar essas questões, aí, gente, é treinamento. E aí eu volto a dizer, treinamento de TRI.
É uma especialidade do Matemática Objetiva, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, você dá uma curtida, se inscreve no canal e continua acompanhando o nosso trabalho. Vai lá no Instagram, tá? No Instagram tem postagens de todos os tópicos que caem nos últimos anos. É muito interessante, tá bom? Volto a dizer, gente, nível de dificuldade não é subjetivo, né? Nível de dificuldade é estatístico e vocês precisam treinar técnicas para fazer as questões do Enem. Continua acompanhando a gente, que a gente vai dar várias dicas, né? Tanto eu quanto o professor Alex, a gente vai dar várias dicas para vocês de produção aí de questões do Enem. Matemática objetiva, vestibular de todos os vestibulares do Brasil, concurso público, matemática básica, fica com a gente aí, tá bom? Valeu, galera!